Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo bastante interessante de dois fundos imobiliários de tijolo de base 10, o Galg 11 e o Vino 11. Qual deles é melhor para se investir? Qual deles tem apresentado melhor desempenho ou melhores oportunidades de investimento? É o que vamos considerar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Estou aqui simplesmente fazendo comparativo. E se algum desses fundos lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como cada um deles funciona, para que assim você possa fazer uma boa escolha e no futuro não se arrepender. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E sem mais enrolação, vamos lá. Fique aí, pessoal, até o final do vídeo, porque como de costume, vamos aqui no final colocar um ao lado do outro e fazer um comparativo de todos os seus indicadores, beleza? Então, o Galg 11, no momento que eu gravo esse vídeo, está sendo negociado aqui a R$ 9,29, então abaixo dos R$ 10. Ele está com dividend yield de 11,55%, uma boa rentabilidade para um fundo de tijolo. Lembrando que, apesar de serem fundos de tijolo, eles são de segmentos diferentes. O Galg 11 é logístico, porém ele está em processo aí de mudança, além dos imóveis logísticos que ele continuará a ter. Ele também quer imóveis comerciais. Já o Vino 11, ele tem imóveis de lajes corporativas. Então são segmentos diferentes, porém são fundos de tijolo. Aqui podemos ver também que nos últimos 12 meses o Galg 11 pagou por cada cota o valor de R$ 1,07. Ele está com uma pequena desvalorização aqui nos últimos 12 meses. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,13, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 9,29. Então ele está um pouco acima do que seria o seu preço justo. Aqui podemos ver que seu P sobre VP está de 1,02, isso quer dizer que está 2% mais caro, 2% com ágio. Ele tem um patrimônio aqui de 525 milhões de reais, conta com caixa bem pequeno de 1,6 milhões e tem um pouco mais de 95 mil cotistas. Além disso, sua liquidez média diária é de 1,5 milhões de reais. Podemos ver que o Galg 11, no dia de ontem, dia 30, ele anunciou aqui seus rendimentos que vão ser pagos nesse mês de dezembro, correspondente ao mês de novembro. Ele anunciou aqui 8 centavos, Isso vai corresponder a uma rentabilidade no mês de 0,90%. E para um fundo de logística é uma rentabilidade realmente muito alta. Esse pagamento ele vai realizar aqui lá no dia 7/12. Aqui no seu relatório gerencial vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Primeiramente, qual é o seu objetivo? Ele menciona aqui que é ter imóveis no segmento logístico com a finalidade de locação. Aqui podemos ver que ele tem uma taxa de administração que pode variar entre 0,95% até 1,01% ao ano. Ele cobra aqui também uma taxa de performance de 20%, sobre o que exceder o IPCA mais 6%. E sua gestora atualmente é a Quartium Gestora. Aconselho a vocês, pessoal, depois a ler aqui o relatório gerencial do Galg 11, que saiu exatamente no dia de ontem. Ele vai falar aqui sobre uma potencial expansão de um dos seus imóveis, que é o que está localizado lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Então possa ser que o próprio fundo ele venha aí a expandir esse imóvel e futuramente tenta-se novos aluguéis. Então aconselho vocês a considerar isso daí. Aqui podemos ver como está alocado os seus recursos atualmente. 96% do seu patrimônio está investido nos imóveis que atualmente ele tem e 4% está aqui em ativos financeiros. Então provavelmente em investimentos da renda fixa. Atualmente ele conta aqui com 5 imóveis, 5 galpões logísticos. Sua vacância física é totalmente zero. Vacância física é um indicador usado para poder calcular os espaços vagos de um imóvel ou de um fundo de modo geral. E tem a sua vacância financeira, que é a receita que o fundo ele está deixando de ganhar por aquele imóvel que está desocupado. E aqui mostra que também está zero. Mais embaixo aqui podemos ver que 100% dos seus contratos são contratos atípicos, que são contratos com uma duração longa. Se pegarmos aqui a média de todos os seus contratos, vai dar aproximadamente aqui um pouco mais de 8 anos. Então mostra assim que são realmente contratos com uma duração bem maior. E anualmente é usado o índice IPCA para poder fazer o reajuste dos seus aluguéis. E aqui a gente pode ver quem são os locatários do Galg 11. Temos a Souza Cruz, que atualmente é responsável pelo aluguel do maior imóvel que o Galg 11 ele tem. Temos a Ailict, ele tem aqui 2 imóveis, e a BRF com 2 imóveis também. Então atualmente ele só tem aqui 3 inquilinos.
Agora vamos analisar o Vino 11, pessoal. Atualmente sendo negociado a R$ 7,67, com dividend yield de 10,53%, o que é também um bom dividend yield, e já pagou aqui nos últimos 12 meses o valor de 80 centavos por cada cota. Tirando como referência os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de 20%, o que é muita coisa. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso, seu preço justo é os R$ 10,84, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 7,67, então bem abaixo do que seria seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,71%, isso quer dizer que o Vino 11 está com desconto aí de aproximadamente 30%, 30% até 29%. Em questão de patrimônio, atualmente ele tem aqui um patrimônio de 897 milhões de reais, conta com caixa um pouco superior a 23 milhões, disponível aí para futuros investimentos, e tem um pouco mais de 143 mil cotistas. Além disso, a liquidez média diária é de 1,2 milhões de reais. E aqui mais nós podemos ver que o Vino 11 também no dia de ontem anunciou aqui seus rendimentos que vão ser pagos no mês de dezembro correspondente à sua receita de novembro. Então ele anunciou aqui 5,8 centavos por cada cota, vai ser pago aqui no dia 14 e esse valor vai corresponder a uma rentabilidade de 0,75%. Aqui no seu relatório inicial vamos entender um pouquinho melhor sobre esse ativo. Primeiramente podemos ver aqui que a Vinci é a sua gestora, Vinci Real Estate, gestora de recursos. Aqui ao lado nós podemos ver que ele tem uma taxa de administração que atualmente corresponde a 1,10%, já que seu patrimônio é superior a 500 milhões de reais. E ele cobra aqui uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice PCA, mais uma taxa fixa de 6%, o que é a mesma cobrada pelo GALG 11. Aqui podemos ver que atualmente o Vino 11 ele tem 10 imóveis, e aqui embaixo vocês podem ver quem são os seus principais inquilinos desses imóveis que atualmente ele tem. Mais embaixo aqui nós podemos ver com respeito ao tipo de contrato. Atualmente 70% deles são contratos atípicos, como eu já mencionei, contratos com uma duração maior, e 30% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Aqui nós podemos ver o segmento de atuação dos seus principais devedores. Então ele tem empresas aqui do setor de comunicação e mídia e do financeiro, que são os que mais se destacam. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte, que pegando todos os contratos que atualmente o Vino 11 ele tem e fazendo uma média, esses contratos têm uma duração ainda de 7,7 anos. Então, realmente, contratos com uma duração aí boa. A mesma coisa do GALG 11, que tem uma duração grande também com respeito ao vencimento dos seus contratos. Com respeito aqui à renovação dos seus contratos, podemos ver que 87% dos seus contratos é feito reajuste anual usando o índice PCA e em 13% é feito reajuste usando o índice IGPM. Outro fator também a se levar em consideração é com respeito à sua taxa de ocupação média, que poderíamos considerar aqui como sua vacância física. Atualmente, a sua taxa de ocupação está aqui de 95%. Então agora, pessoal, vamos colocar aqui um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor, o GALG 11 ou o Vino 11. Em questão de cotação de preço, o Vino 11 ele tem um valor muito mais acessível do que o GALG 11. Com respeito a dividend yield, o GALG 11 destaca com uma rentabilidade aproximadamente 1% maior. Com respeito ao preço justo, o Vino 11 está com baita desconto de aproximadamente 30%, sendo que o GALG 11 ele está custando aqui praticamente o mesmo preço justo, né? Diferença aqui de 2% de ágio. Com respeito à liquidez, o GALG 11 destaca com uma liquidez superior ao Vino 11. Com respeito ao patrimônio, o Vino 11 destaca com patrimônio maior do que o GALG 11. Com respeito à caixa também, com bom caixa, sendo que o GALG 11 ele praticamente não tem caixa, apenas 1,6 milhões de reais. Em questão de cotistas, o Vino 11 também tem um número bem superior ao GALG 11. Em questão de gestora, as duas não são lá essas grandes maravilhas, porém eu acho que a Vinci é muito pior do que a Guardian. Então o Vino 11 aí, pelo menos nesse quesito, para mim ficaria para trás. Com respeito aqui à sua taxa de performance, os dois cobram a mesma coisa, 20% sobre o que excedeu o IPCA, mais uma taxa de 6%. Além disso, como eu já mencionei, aqui nós podemos ver com respeito à vacância de cada um deles. O GALG 11 atualmente não existe vacância, sendo que o Vino 11 tem uma vacância aqui de 5%. E com respeito à quantidade de imóveis, podemos ver que o GALG 11 ele tem 5 imóveis atualmente, lembrando, como eu já mencionei, o objetivo dele é aumentar a quantidade de imóveis que ele tem por meio dessa nova subscrição que ele está realizando. E o Vino 11 ele tem um total aqui de 10 imóveis. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje.
Na sua opinião, qual deles é melhor para se investir? Galg 11 ou Vino 11? Lembrando que o Vino 11 ele tem aí várias dívidas para poder pagar no futuro, assim como o Galg 11 também ele tem, né? Mas esse processo de subscrição aí pode ajudar bastante o Galg 11 a resolver essas contas, essas dívidas que ele tem para pagar daqui a alguns meses. Mas deixe aí nos comentários sua opinião. Qual deles é melhor? Qual deles vale mais a pena investir? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.